Porque eu não aporto mais nesses fundos. Eles perderam fundamentos, estão me dando prejuízo. O que eu vou fazer? Bom, o primeiro eu vou deixar ele ali quietinho por enquanto. O segundo eu acredito que eu vou substituir, fazer uma troca inteligente. E o terceiro sim, eu tô pensando na possibilidade de vender. Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te contar tudinho. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliane e hoje eu vou te mostrar os 3 fundos imobiliários da minha carteira, que eu não vou falar os piores, mas é o que estão menos interessantes e eu vou te mostrar o porquê e o que eu vou fazer com cada um deles. E como eu mostro aqui no canal tudo que eu faço na minha carteira e no dos meus filhos, eu achei pertinente mostrar, inclusive, quando eu identifico que um fundo não está indo muito bem das pernas. Isso não tem absolutamente nada a ver com a queda da taxa Selic. A gente viu na semana passada, que a Selic já houve ali um corte de mais ou menos 0,5%. A minha estratégia eu sigo com ela, então não tem nada a ver com a queda da taxa Selic, ok? Então começando ali pelo mais suave, o primeiro fundo que eu já não aporto mais tem um bom tempo é o BCFF11. Para quem não sabe, o BCFF11 ele é um FOF, que ele é um fundo de fundo, ou seja, é um fundo que investe em outros fundos. E isso é uma opção muito bacana para quem está começando no mercado de fundos imobiliários, não entende nada ali, gostaria de ter uma certa exposição a vários fundos imobiliários. Se a pessoa investir em um FOF, ela vai estar exposta em vários fundos aportando apenas em um. E eu acredito, na minha humilde opinião, BCFF11 é o melhor FOF que tem. Ele tem um número de negociações bacana, ele é administrado pela BTG Pactual, ele tem mais de 300 mil cotistas e tem pago um dividendo relativamente estável ali na casa de 56 centavos por cota. Ele é um fundo bem diversificado, por ele ser um FOF, ele consegue ali ter uma carteira bem diversificada de ativos. E o que tem de errado com ele então, Juliane? Nada. O fundo não perdeu os fundamentos, ele tem entregue ali um dividendo bem legal e bem estável, como eu falei, na média de 8,5% de dividendo por ano. Inclusive, ele até valorizou na cota nos últimos meses. Mas o motivo pelo qual eu parei de aportar no BCFF11 é justamente por ele ser um FOF. Eu já tenho a minha carteira de fundos imobiliários, então não faz sentido eu investir em um único fundo imobiliário que contém inclusive alguns fundos que eu já tenho em carteira, entende? Outro motivo é que eu achei que a gestão deixou um pouquinho a desejar no quesito de reinvestir parte do que ganhava no próprio fundo. Se a gente parar para observar, o gráfico aqui, de vez ele tá aumentando, ele deu até uma caída nesses últimos anos. E o BCFF11, ele está intimamente relacionado com a taxa Selic porque ele é um fundo de papel. A gente viu que 2021, 2022, o ano passado, a Selic esteve em altos patamares. Então a gestão ela poderia sim ter aproveitado melhor essa chance e essas oportunidades, deu para entender? Então eu não sei porque que ela quis agir um pouquinho ali mais com parcimônia, um pouquinho mais quieta para captar fundos, para aumentar o caixa. Eu não sei qual que é o intuito da gestora, mas eu achei sim que dava para ter melhorado. Quando eu notei que parece que estava um pouco devagar a coisa, não estava fluindo muito, eu parei de aportar nele. Mas gente, como eu tô falando para vocês, não tem nada de errado com esse fundo e não aconteceu nada grave. Eu tenho 5 cotas dele, ele está positivo na minha carteira e eu super continuaria investindo nele se não fosse somente essa questão de eu já ter uma carteira relativamente grande com vários ativos, então não faz muito sentido eu continuar tendo um FOF na carteira. Mas eu não vou vender, eu vou deixar ele ali quietinho. Se porventura vir a perder fundamento ou acontecer algo mais relevante, eu penso na possibilidade de desfazer. Mas por enquanto eu vou deixar ele bem quietinho. Lembrando que nada nesse vídeo é recomendação, tá, gente? Eu não tenho, inclusive, nenhuma formação técnica para falar para vocês. O que eu estou falando referente a esses 3 fundos imobiliários são da minha carteira, a minha opinião pessoal. O segundo fundo que eu não aporto mais é o HSLG. É um fundo de tijolo ali, ele é um fundo de logística. E ele é relativamente recente. Ele começou ali em 2020, se eu não me engano, e ele tem mais ou menos 29 mil cotistas. Porém, ele é um fundo bilionário, então ele tem tudo para crescer. Eu acredito na gestão do fundo, esse fundo também não perdeu fundamentos, ele é um fundo excelente e se tudo der certo e a gestora continuar fazendo um bom trabalho, como tem apresentado, ele sim tem um potencial muito grande, eu acredito. Como eu falei para vocês, ele tem valor patrimonial mais de R$1 bilhão. Ele é administrado pela BRL Trous Investimentos e ele tem uma excelente gestão porque a cota dele ela tem aumentado mesmo que devagarzinho ali paulatinamente. A gente consegue ver tanto na valorização da cota
quanto nos rendimentos, né, nos dividendos, a gente consegue ver um crescimento, bem leve, mas a gente consegue ver. Todo fundo iniciante, ele passa por esse processo, né? Embora seja bem devagarzinho, ele já está mostrando que vai ser bem positivo, se tudo der certo. O motivo que me fez decidir parar de investir no HSLG foi o grau de risco dele. Como faz apenas mais ou menos um ano que eu comecei a investir, tenho tentado remodelar e ajustar a minha carteira para ela ficar um pouco mais conservadora. E o fundo HSLG, ele tem ali um certo risco maior e eu já vou explicar por quê. Então, por isso que quando eu for fazer novos aportes, eu prefiro substituir ele pelo HGLG, que é um dos maiores, né, e mais populares fundos imobiliários do setor de logística da Bolsa. Então, se tem como a gente falar em perenidade e estabilidade dentro da renda variável, acredito que o HGLG é uma boa pedida. Ele é um fundo um pouco mais defensivo se comparado com o HSLG. Inclusive, na minha carteira já tem outros fundos com high yield mais elevado, que se refere ali a investimentos que têm o maior potencial de ganho, porém também têm o maior potencial de risco. Eu não quero mais estar aportando em fundos que têm um risco elevado. Eu não vou vender o HSLG, eu vou deixar ele ali quietinho na minha carteira, até mesmo porque ele tem pago um dividend yield bacana. Eu realmente não tenho nenhum motivo para me desfazer do fundo. Como eu falei para vocês, esse fundo ele é de logística, então ele compõe ali na sua carteira, né, 5 galpões, e esses galpões eles estão distribuídos nos principais estados, que é São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Amazônia. E o que acontece? Se a gente parar para observar, uma outra vantagem é que esses galpões, né, que compõem esse fundo, eles estão com menos de 35 quilômetros das grandes capitais. Para quem não entende mais ou menos a logística, né, o raciocínio dos fundos imobiliários de logística funciona basicamente assim. Esses fundos, eles têm galpões, né, eles são proprietários de alguns galpões, onde as empresas, elas alugam esses galpões. Então, por exemplo, a Magazine Luiza, né, que é uma empresa de varejo, ela aluga esse galpão para colocar os seus estoques, e aí ela precisa que isso seja muito perto da capital por conta da rapidez e facilidade da entrega. Então, as grandes empresas, elas optam por alugar galpões que sejam bem distribuídos em regiões bem estratégicas. Por conta que esses galpões do HSLG eles estão em locais muito bem distribuídos, hoje em dia, atualmente, em agosto de 2023, o fundo está com 0 vacância e tem 100% de toda a sua ocupação alugado. E é justamente aqui que entra o X da questão, e é o motivo pelo qual eu parei de investir nele. Essa questão dos aluguéis. Se a gente observar aqui na carteira do HSLG, a maior porcentagem de aluguéis dele está para Via, que é a antiga Via Varejo, que é Casas Bahia, né, Ponto Frio, se eu não me engano, Extra, uma coisa assim, que é toda essa rede. Então, essa empresa Via, ela é responsável pela alocação de 40% mais ou menos, né, de todo o portfólio HSLG. A gente parar para pensar que essa empresa sair, deixar o galpão, é 40% da renda que vai ficar comprometida para o fundo. Mas eu acredito que isso nem seja tão desvantajoso. Se houver ali uma desocupação, eu acredito que o fundo consegue, né, realugar muito rápido. Mas por conta mesmo desse risco, então eu preferi não aportar mais no HSLG. O terceiro fundo imobiliário que eu não aporto mais é o fundo Iridium, o IRDM11. Esse é um fundo enorme e ele é um fundo de papel. O Iridium, ele tem mais de 280 mil cotistas e está com um dividendo relativamente estável ali na casa de 87 centavos por cota. E qual que é o principal risco dos fundos imobiliários de papel, Juliane? Não especificamente só do Iridium. Está muito relacionado ao risco de crédito. Quanto maior for a sua exposição, né, em maior número de ativos de crédito, maior a possibilidade de inadimplência. Não quer dizer que de fato isso aconteça com o Iridium, tá? Mas isso já é uma questão de alto risco por si só. O que tem acontecido com o fundo Iridium é que a carteira de fundos que ele investe ali, existe alguns fundos que tá dando ali uma dorzinha de cabeça, e isso tem atrapalhado a boa desenvoltura da cota, inclusive a sua possibilidade de valorização. Então tem ali uns 2 ou 3 fundos que está dando problema. Se eu não me engano, é o DEVA11, o TORD11 e o VSLH11. E ainda que o Iridium tenha entregado um dividendo bacana ali na casa, né, dos últimos 12 meses, de chegando quase 13%, a cota
ela está bem abaixo do valor patrimonial. E a gente consegue ver que em épocas que a Selic estava alta, né, e ainda está alta, a valorização da cota tinha tudo para acontecer, só que aconteceu exatamente o contrário. A cota só tá que cai. Trocando em miúdos, fica nítido que o fundo tá com problema. Eu tenho outros fundos de papéis e que de longe tiveram uma desenvoltura muito melhor se comparado com o Iridium, como por exemplo o KNCR11, que é um excelente fundo da Quineia. Eu sempre falo sobre ele aqui para vocês e eu tenho aumentado os meus aportes nele, principalmente porque ele é ali como se fosse o HGLG. Ele é um pouco mais perene, um pouco mais estável, não tem tanto, né, essa oscilação igual, por exemplo, o Iridium, inclusive o HSLG. Se for para eu ter ali um high yield, né, uma exposição maior ao risco, eu prefiro, por exemplo, o REC-R, que também é um fundo de papel, mas que mostrou melhores resultados. O Iridium, ele é um excelente fundo imobiliário. Eu só tenho 2 cotas dele na carteira. Então, por isso que eu tô pensando na possibilidade de me desfazer, vender, mas se eu vender, eu vou vir aqui e vou contar para vocês. Antes que a coisa dê uma piorada e aí eu tenha realmente prejuízo com esse fundo. Por enquanto, eu vou segurar ele ali na carteira. Inclusive, eu peço a opinião de vocês. Se vocês têm o Iridium em carteira, se vocês venderam ou estão pensando, inclusive, em comprar para aproveitar essa desvalorização na cota, deixa aqui para mim nos comentários e não se esquece de se inscrever no canal. O vídeo de hoje foi esse. Fica com Deus, um beijo e até o próximo.